Olá, boa noite a todos. Eu sou Alexandre, trabalhei aí na Paróquia Santana durante 3 anos no meu seminário e é uma alegria muito grande, sou muito grato a essa paróquia, tenho muitos amigos nesta paróquia, na Santana, então é uma alegria poder contribuir para vocês. Infelizmente não vou conseguir estar presente, porque foi erro meu, na verdade, né? Eu tinha me programado, geralmente nas segundas-feiras eu tenho razoavelmente livre, mas eu havia me esquecido que essa segunda-feira em particular, dia 13, é dia de Santo Antônio, né? E aqui na paróquia aqui é muito forte, né? A devoção do povo e tudo, eu vou ter que, eu não posso deixar sem missa, né? À noite aqui, que é o horário que o povo volta do trabalho, que é bem o horário do terço dos homens, né? Então, eu peço perdão, por não conseguir estar presente e espero um dia poder estar presente presencialmente e contribuir também para a gente crescer junto na fraternidade, né? E também na fé, no amor a Jesus Cristo. Eu queria começar esta pregação, essa reflexão, invocando sobre nós o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santana, rogai por nós. Que bom. Então, o que eu queria propor como tema de reflexão hoje é um livro da Bíblia, que é o livro de Tobias. Eu acho que é um livro fenomenal, principalmente como a maioria dos homens, eu imagino que sejam casados, tenham família, e todos nós, no fundo, temos família, né? Mesmo aqueles que não se casam, têm pai, têm mãe, têm irmãos, né? Então, nascemos numa família. Então, assim, é um livro fenomenal para quem quiser ver sobre questões de dificuldade, sofrimento da família, a pureza, o trabalho, né? Então, assim, é muito bom mesmo. O livro de Tobias, ou então Tobit, né? Depende da versão, se é grego, latim, português, mas literalmente, Tob significa bom, né? E Yah vem de Yahvé, né? Quer dizer, que é o nome de Deus. Então, significa literalmente Deus é bom, né? Tobit é bondade e Tobias Deus é bom. E é bonito de ver, assim, é um livro de gratidão, um grande livro, hino de louvor à bondade de Deus. Então é muito, muito bonito esse livro, ele complementa, acho, um pouco o livro de Jó, né? Que o livro de Jó, eles têm tons muito parecidos, mas ambos tratam do sofrimento de pessoas inocentes, de pessoas boas, mas esse aqui ele tem um olhar um pouco mais da providência, um olhar um pouco maior, né? O de Jó, ele olha para Jó, né? A tragédia de Jó. E o de Tobias, ele olha para a história, uma história maior, tem muitos outros personagens. É muito interessante. Então, eu queria começar lendo aqui o comecinho do livro de Tobias, no capítulo 1. Eu, Tobit, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias da minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e às pessoas da minha nação, vindos comigo para o cativeiro na região dos assírios em Nínive. Quando estava na minha pátria, na terra de Israel, sendo eu mais jovem, toda a tribo de Neftali, meu antepassado, separou-se da casa de Davi, meu pai, e de Jerusalém, a cidade escolhida entre as tribos de Israel. Nela foi santificado o templo, como a casa de Deus, construído para que aí oferecessem sacrifício todas as tribos de Israel por todas as gerações. Todos os meus irmãos e toda a casa de Neftali, meu antepassado, ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão fizera em Dan, isto em todas as montanhas da Galiléia. Eu, porém, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém, nos dias festivos, conforme está prescrito para todo Israel por um decreto perene. Levava a Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado e a primeira tosquia das ovelhas, e dava-os aos sacerdotes descendentes de Arão para o altar. Eu também ofertava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs e outras frutas aos levitas que estavam de serviço em Jerusalém. Então, ele era um homem fiel, né? E o Tobias, você vê que mesmo quando houve um cisma, né? Teve a divisão dos reinos, do reino lá de Israel, na época do rei Salomão, logo depois dele teve a divisão em reino do norte, Israel, e reino de Judá no sul. E o reino do norte, logo, ele caiu em infidelidade e idolatria, passou a cultuar deuses estranhos, bezerros de ouro,
Deus da fertilidade, Deus da chuva, e você vê que alguns permaneceram fiéis. O Tobit, por exemplo, permaneceu fiel mesmo com toda a apostasia do norte, todos aqueles se separando. E é interessante isso, né? Ele levava os dízimos dele lá, ele era, de certa forma, Deus já preparando ele sendo fiel na própria terra dele, mesmo sendo cercado de pessoas que cultuavam, adoravam outros deuses, era já Deus preparando ele desde jovem para ser fiel também numa terra bem distante, quando depois o reino do norte vai ser conquistado pelos assírios, né? E ele vai ser levado em exílio, junto com os companheiros dele lá para aquele reino. Nós também, né, podemos olhar para esse nosso mundo e nosso trabalho, enfim, o lugar onde moramos, e podemos ver que também nós vivemos num mundo cercado de pessoas que adoram outros deuses. Não são muito diferentes os deuses antigos, não. A única diferença é que antigamente eles tinham nomes, às vezes eles faziam imagens deles, mas hoje, no fundo, é a mesma coisa. Você adora o dinheiro, a carreira, o prazer, o conforto, o próprio corpo, ou pior de tudo, a nós mesmos, né? Como o povo antigo também, eles faziam isso. No fundo, eles adoravam o Deus da chuva porque a chuva era fonte de prosperidade e riqueza para eles, e o Deus da fertilidade porque a fertilidade também dava novas gerações, tinha a questão do prazer sexual e tudo. Então, no fundo, não é que eles adoravam outros deuses que hoje em dia as pessoas adoram deuses diferentes. Não, são os mesmos. A única diferença são os nomes, né? E a forma. Mas, no fundo, todos nós estamos cercados disso, né? Agora, todos nós somos convidados, como Tobias, mesmo vivendo em um ambiente adverso e realmente cultua esses outros deuses do mundo de hoje, já nos mantemos fiéis ao único Deus. Ele era fiel e ele também participou do destino dos que tinham sido infiéis, que foi exilado junto com o povo de Israel em Nínive, na Síria, que foi a grande potência da época que conquistou. Conquistou Israel por causa da infidelidade deles a Deus. E eles foram conquistados. E ele, que era justo, fiel, foi conquistado junto, né? A gente já vê também ele ali já participando um pouco do destino dos injustos, mesmo ele sendo justo. E lá na Síria, ele vai continuar sendo fiel. Ele segue a lei dos pais dele e, acima de tudo, ele vive a caridade. Ele trabalha honestamente. A gente vai ver, aparece mais adiante que ele vai trabalhar a serviço do rei, né, como um funcionário real. E Deus abençoa o seu trabalho, porque assim, a Bíblia também não é a favor da ideia de que o bonzinho só se lasca, não. A pessoa que é honesta, que tem virtudes, que trabalha retamente, que é uma pessoa competente naquilo que faz, que trabalha com seriedade, servindo os outros como se estivesse servindo a Deus com o seu trabalho, Deus recompensa já, de certo modo, em vida. Claro que nem sempre não é uma coisa automática, né? Existem também injustiças, existem outras coisas que a gente vai ver aqui mais adiante no livro, mas também tem esse outro lado. Então não é sempre que o bonzinho só se lasca, como a gente acha, né? Como o pessoal gosta de dizer. Deus abençoa inicialmente o trabalho de Tobit e ele vai muito bem, né? Ele é generoso, ele é bondoso, ele dá esmolas às pessoas necessitadas, ele guarda as festas sagradas como Pentecostes. No dia de Pentecostes ele pede para o filho dele sair correndo, vendo se encontra algum irmão da fé dele ali, que está celebrando sozinho, que está sozinho em casa, para que venha comer junto com eles, né? E nesse momento, ele chega, assim, o filho dele volta e fala para ele, olha pai, eu encontrei um irmão nosso, né, o irmão judeu, né, israelita, mas que foi morto, né, e aí deixaram ele lá jogado na rua, né, o corpo dele. E aí o Tobit levanta na refeição de Pentecostes, como se fosse nossa, sei lá, ceia de Natal, né, ceia de Páscoa, e vai lá para enterrar o cadáver, né, porque isso era tido como obra de misericórdia, enterrar os mortos, não deixar ali apodrecendo aquele corpo que tinha sido o templo, né, de uma alma querida por Deus, né, deixar ali ao relento. Então se enterrava, né, se devolvia a terra como sinal de carinho, né, e de crença de que esse corpo um dia ressuscitaria. Então assim, então ele fez isso, e aí ele vai lá e enterra esse homem, só que daí ele fica ritualmente impuro. Segundo a legislação judaica, ele não podia voltar e entrar na casa, ele ia contaminar a refeição sagrada ali, né? E aí ele decide ser fiel e dorme fora de casa. E aí no que ele dorme fora de casa, cai fezes de pombas assim nos olhos dele enquanto ele está dormindo ali, e aí aquilo ali irrita o olho e começa a ter uma infecção, e aí vai irritando e ele fica cego dos dois olhos, né? Os médicos vão passando remédio, só piora,
e ele fica cego, né? E aí começa o drama. Ele perde a vista, perde o emprego, e aí depois ele perde até, em certo modo, o amor da esposa. A mulher dele, ela começa a trabalhar, e aí ele quer ser honesto sempre, ele não deixa de ser honesto, a mulher Ana, né? Mas aí, no determinado momento, ele acha que a mulher dele pode estar aceitando uma mercadoria que na verdade é roubada, e ele quer que devolva e tal. E aí existe uma tensão entre ele e a mulher, né? Claro, como sempre existe quando existe dificuldade econômica e doença. Então, assim, e aí ele termina assim um capítulo 3 aqui, 2 na verdade, com um drama aqui, que é a mulher falando aqui, ó, ela me disse, o cabrito foi-me dado como gratificação além do salário. Eu, porém, não acreditei nela e continuei dizendo que restituísse o cabrito a seus donos. Por causa disso, senti-me envergonhado diante dela. Então ela replicou-me: Onde estão as tuas esmolas? Onde as tuas boas obras? Vê que todas elas são reconhecidas só por ti. Então ele está falando: olha só, você que fazia esmola, você que fazia boas obras, cadê tudo isso? Cadê Deus, né? Ele te abandonou. Então, assim, a mulher dele jogando na cara dele, que ele é um bobão, né? Que ele é um manezão. Então, assim, isso é difícil mesmo. Isso pode acontecer. Isso acontece. Esse é o drama da pessoa boa, que sofre, que é incompreendida, injustiçada. E a própria esposa o rejeita, assim como a esposa de Jó também fala isso para ele no livro dele. Fala, amaldiçoa Deus logo e morre, né? Por que você vai ficar vivendo essa vida miserável? E o sofrimento do justo é muito difícil de compreender. Isso, para nós ainda hoje é difícil. A gente só compreende um pouco mais com a visão de Jesus Cristo, né? O justo que sofre também com todos aqueles que são injustiçados, né? Ele que não olha lá do alto, mas que sofre conosco. Mas aqui eles ainda não viam isso, né? Não conheciam. E aí é um drama mesmo. E talvez algum de nós possa estar passando por isso, ou já passou, ou talvez um dia vamos passar por isso. E no caso de Tobias, ele sofreu justamente porque ele foi fiel à lei, porque ele quis dormir fora de casa e ficou cego por causa disso. Então, assim, é complicado. Depois, a perspectiva do livro se volta para uma outra mulher chamada Sara. Então, assim, ele está olhando aqui, né, em Nínive, depois ele vai lá para Ectébana, lá onde é a Pérsia hoje, né? O Nínive fica no atual Iraque, né? E aí, que é uma mulher bonita, bela, amável, mas ela é atormentada por um demônio chamado Asmodeu. E esse demônio mata todos os maridos com que ela se casa. Ela se casa 7 vezes e cada um dos maridos, quando vai na noite de núpcias, morre, né? O demônio vai lá e mata. Então, uma vez eu estava fazendo pastoral numa paróquia aí, tinha uma vergonha, olha só, do Terço dos Homens. Tinha lá um homem lá que ele ia no Terço dos Homens toda segunda-feira e tal, e não casava com a esposa dele, que eles já moravam juntos há um tempão, tinha filhos, tinha tudo, mas ele não queria casar de jeito nenhum, porque ele falava que se casasse vinha 7 demônios junto. Acho que é uma versão deturpada dessa história aqui de Tobias, aí, esse pessoal às vezes que vem, sei lá, da roça e tal, às vezes tem essas lendas assim. Mas não é isso não, viu? Os 7 demônios estava agora que ele não estava casado, né? Porque quando casasse ia embora os 7 demônios, mas tudo bem, mas veio da história aqui de Tobias, né? Os 7 maridos que morreram, né? Por causa do demônio Asmodeu. E aí, no capítulo 3, ambos, ela também é rejeitada, até a própria escrava dela humilha ela. Fala, quer dizer assim, você é uma rejeitada, né? Tal, como é que você mata os seus maridos, né? E aí, ambos, no capítulo 3, eles fazem uma oração do coração. E é muito bonito isso. Porque eles rezam a Deus mesmo e pedem a morte a Deus, os dois, na verdade. Eles abrem o coração. E é engraçado que essa oração, ela é agradável a Deus. Deus se agrada da oração sincera do coração, mesmo que seja uma oração sombria e dura como essa, né? Ele sempre escuta e ele sempre nos livra na hora oportuna. Veja só, ele vai falar aqui no capítulo 3, né? Então, a oração de Tobit, né? Fala, tu és justo, Senhor, e são justas todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e tu julgas o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim e olha para mim. Não te vingues de mim por causa dos meus pecados, pelas minhas faltas, as de meus antepassados, com as quais pecaram diante de ti. Pois não obedecemos teus preceitos, por isto nos entregaste ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria, ao insulto, em todas as nações nos quais dispersastes.
Sim, todos os teus juízos são verdadeiros. Aí mais adiante, ele fala aqui assim, no versículo 6 do capítulo 3. Agora faze comigo o que te aprouver. Manda que se receba o meu espírito e que eu seja libertado da face da terra e me transforme em terra, pois é melhor para mim morrer do que viver. Então, olha só, ele pede a morte para Deus, né? É, e aí depois, Sara também faz uma oração parecida, né? Ela fala aqui mais adiante, ela ergue os olhos para Deus, né? Fala, ó, tu és bendito, Senhor, Deus misericordioso, e bendito é o teu nome, santo e digno de honra pelos séculos. Bendigam-te todas as tuas obras para sempre. Agora, Senhor, é para ti que levanto meu rosto e meus olhos. Manda que eu seja libertada da face da terra, para que não ouça mais esses insultos, né? E aí, ela continua aqui no finalzinho, né? Já perdi 7 maridos. Para que então continuar a viver? E se te parece bem, Senhor, tirar-me a vida, manda que se tenha consideração e compaixão comigo e que eu não ouça mais esses insultos. Então, os dois pedem a Deus a morte, né? É uma oração triste, sombria do coração, e Deus ouve. Aqui em seguida, versículo 16. Na mesma hora foi ouvida a oração de ambos. É legal isso, né? No mundo antigo, ele falando assim, ó, simultaneamente, lá em Nínive e em Ectébara, lá na Média, que é a atual Irã, foi ouvida ao mesmo tempo a oração de ambos, na presença da glória de Deus. E o anjo Rafael foi enviado para curar os dois, a Tobit para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus, e a Sara, filha de Raguel, para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobit, e prender Asmodeu, o demônio malvado. Interessante, né? Aqui a gente vê que além da oração agradar, né, e eles, em vez de, quer dizer, resmungar, questionar, falar de Deus com as pessoas, nossa, mas como é que Deus faz isso comigo e tudo, eles reclamam diretamente com o próprio Deus, né, que acho que é uma dica boa pra gente, né, quer reclamar de Deus? Fala com ele mesmo, né, reclama diretamente para ele, né, e ele sempre escuta, mesmo que na hora às vezes não parece. Agora, Tobit achava que a história dele era um sofrimento isolado, mas na verdade era um sofrimento em conexão, em conjunto com Sara, que estava a milhares de quilômetros de distância. Interessante, não existe um sofrimento isolado, não existe uma boa ação isolada. A gente acha que está sozinho nas nossas ações, que elas afetam só nós mesmos, mas na verdade nossas ações, nossas decisões e provavelmente até o nosso sofrimento afeta pessoas muito distantes de nós e que às vezes a gente nem imagina. Só o olhar de Deus é capaz de mostrar isso. E a gente, se nós dirigirmos uma oração confiante ao Pai, Ele transforma esse sofrimento sem sentido, esse sofrimento duro, em um sofrimento redentor, libertador, como foi o de Tobit. O sofrimento de Tobit que vai levar à libertação de Sara, e a libertação de Sara que vai levar à cura e a glória de Tobit. Então, assim, os dois estão conectados, né? Deus escuta a oração de ambos ao mesmo tempo e manda esse anjo, o Rafael, que significa Deus cura. Raf, né, cura, e El é Deus, né? Então, a cura de Deus, tá? Ele é a manifestação da providência de Deus. Ele vai dizer que ele levava as orações dos homens a Deus, e principalmente durante as obras de misericórdia, as esmolas e durante as lágrimas. Ele vai falar isso no final do livro, né? Você vê que Deus não cura diretamente eles, né? Mas ele cura enviando alguém que vai capacitar a Tobias, o filho de Tobit, a fazer uma grande jornada de aventura e que vai ligar e curar os dois que clamaram a Deus em socorro. A jornada de Tobias, que cura a cegueira do pai e a solidão de Sara, e além disso torna o filho alguém que também é justo como pai, e é fiel a Deus e é corajoso. Deus muitas vezes realmente com a gente ele não intervém necessariamente diretamente, mas muitas vezes ele nos capacita a fazermos grandes coisas e a vivermos grandes aventuras. Porque a verdade é que a vida seria monótona se Deus interviesse diretamente. Ele quer intervir, mas ele intervém fazendo heróis, fazendo de nós heróis. Ele é um fazedor de heróis, né? É assim que Deus intervém. Ele intervém nos engrandecendo, né? Nos tornando capazes de agir. Aqui a imagem é forte, né? Tobit era capaz de ser justo em muitos aspectos. Ele fazia esmolas, ele era justo nas relações comerciais dele, na religião dele, ele era justo, mas ele era completamente incapaz de se sustentar sendo justo se o Senhor não o sustentasse, se o Senhor não interviesse. Quer dizer, não é só o esforço dele. Nós somos assim. Sem intervenção de Deus, pequena ou grande, nós também somos incapazes, né?
Se o Senhor não enviar o seu anjo, se ele não nos socorrer, tudo que nós fazemos, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, termina em desespero, em desânimo, né? E ingratidão, né? Então, assim, é bonito isso, porque realmente Tobit, apesar de ser justo, ele não vai conseguir se manter se sustentando nessa justiça dele, sem perder completamente o sentido da vida, se Deus não intervier. E assim conosco também, a gente pode ser a pessoa mais competente do mundo, a pessoa mais esforçada do mundo, se nós não nos jogarmos a nossa vida diante de Deus com toda a sinceridade, uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente perde completamente o chão, o sentido, e tudo fica vazio, né? E tudo se dissolve. Depois, no capítulo 4 de Tobias, é muito bonito o testamento que ele deixa para o seu filho, né? Quer dizer, o testamento que ele deixa principalmente é o ensinamento dele pro filho. E assim, é uma coisa até pra gente, né? Os pais, né? Meditar, puxa vida, será que esse é o testamento que eu deixo pro meu filho? Essa é a herança que eu deixo pro meu filho, né? Mais do que só uma condição confortável ou investimento na carreira, que é bom também, que é essencial, importante, mas veja só, ele fala aqui, filho, quando eu tiver morrido, no capítulo 4, sepulta-me como convém e honra a tua mãe. Não abandones todos os dias de tua vida e faz o que lhe agrada. Não entristeças o seu espírito em coisa alguma. Lembra-te dela, filho, que passou por muitos perigos por tua causa quando estavas em teu seio. Então, olha que bonito, honrar pai e mãe, né? E aí, mais adiante, lá no versículo 7, ele fala assim: dos teus bens, filho, dá esmola e não desvies o rosto de nenhum pobre, para que de ti não desvie a face de Deus. Segundo o que tiveres, conforme a importância dos teus bens, dá esmola. Se tiveres pouco, não receis dar esmola desse pouco. Assim garantes para ti um prêmio valioso no dia do infortúnio, pois a esmola livra da morte e não deixa ir para as trevas. De fato, a esmola é uma oferenda preciosa para todos que a dão na presença de Deus. Abstente, meu filho, de toda devassidão. Casa-te logo com uma mulher da descendência de teus antepassados. E quanto a ti, meu filho, ama os teus irmãos. Não despreze em teu coração teus irmãos e filhos e filhas do teu povo, deixando de escolher a esposa diante deles. No desprezo há muita ruína e perturbação, e na frivolidade, decadência e misérias extremas, né? Então, o salário de quem quer que seja que tenha trabalhado contigo não fique na tua casa, mas paga-o imediatamente. Então, olha só, não ficar retendo o salário dos nossos operários, né? Quer dizer, não é justo, né? Às vezes eles dependem disso. Então, assim a tua renda não diminuirá se servires a Deus na verdade. Então, é muito, muito bonito que ele fala aqui. Sim, filho, toma cuidado em todos os teus trabalhos e ser sábio em todas as tuas palavras. Assim, o que não gostas, não faças a ninguém. Não bebas vinho até embriagar-se, e a embriaguez não te acompanhe em teu caminho. Dá pão a quem tem fome, dá roupa aos que estão nus. Dá tudo o que tiveres em abundância, dá esmola, não sejas mesquinho ao dar. Então, assim, reparte teu vinho, teu pão, derrama teu vinho sobre a sepultura dos justos, mas não faça aos pecadores. Pede conselho a todo sábio e não desprezes nenhum bom conselho. Em todas as circunstâncias bendize ao Senhor e pede-lhe que torne reto os seus caminhos e todas as veredas, planos serão bem-sucedidos. Então, é bonito, né? Quer dizer, é o testamento dele, é o testamento, seja uma pessoa boa, temente a Deus, reto, enterra os mortos, honra a tua mãe, dá esmola, evita devassidão sexual, pague salários justos, abstenha-se da embriaguez, procure sabedoria, reze, bendiga a Deus constantemente. É um testamento bonito que os pais mesmo poderiam sempre se examinar, né, com esse capítulo 4 de Tobias, né, falar, puxa vida, esse é o testamento que eu deixo para os meus filhos. E depois ele é enviado em missão, lá para Ectébana, porque lá tem um parente de Tobit, que tem uma pequena poupança, um pequeno investimento que Tobit tinha deixado lá, e aí ele fala, ó, pega lá o dinheiro, porque a gente estava aqui na Pindaíba, né, então vai lá buscar. E aí, só que ele não quer enviar o filho sozinho, que é o único filho dele, e aí vem o arcanjo Rafael, que se disfarça de um companheiro israelita e fala, não, eu vou com ele, eu conheço o caminho. E bonito de ver isso, que Deus nunca nos envia completamente sozinhos para as nossas missões. Ele sempre nos manda acompanhados, né? E muitas vezes até por pessoas bem concretas, né? Então nunca nos envia. A gente às vezes tem que abrir o olho e ver, né? Quem que é aquela pessoa, se a gente acha que está completamente sozinho, certamente tem alguém ali que Deus nos envia junto na nossa missão, né? E claro, sempre também, claro, nosso próprio anjo da guarda, como o arcanjo Rafael,
nosso santo padroeiro, né? Então Deus nunca nos envia sozinhos, mas pessoas também concretas aqui dessa terra, né? Pessoas assim, com corpo, né? Não só espirituais. E aí a gente pode ir para a viagem, né, de Tobias. Ele faz os preparativos, e no capítulo 6, depois ele se despede da mãe, que chora, né, que tem medo de perder o filho e tal, ele vai. E aí, vamos lá no capítulo 6. O jovem partiu e com ele o anjo. Também o cão saiu com ele e o seguiu, quer dizer, o diabo, né? E puseram-se ambos a caminho até que os alcançou a primeira noite. Acamparam então às margens do rio Tigre, que é o rio que passa ali no norte da Síria, que vai até o Iraque. Tobias desceu para lavar os pés no rio, quando um peixe enorme saltando da água quis devorar-lhe o pé. Tendo ele gritado, o anjo lhe disse: agarra o peixe e não o deixes escapar. Tobias conseguiu agarrar o peixe e puxou-o para a terra. O anjo lhe disse: abre-o, separa o fel, o coração e o fígado, e guarda-os contigo, e joga fora as entranhas. O fel e o coração e o fígado são úteis para remédio. E aí mais na frente, quando ele pergunta para o anjo por que isso, né? O anjo responde: o coração e o fígado do peixe, se o queimares diante de homem ou mulher que sofrem de investidas do demônio ou do espírito malvado, a investida cessará e não ficará mais com eles. Quanto ao fel, serve para untar com ele os olhos dos que têm manchas brancas. Depois sopra-lhe sobre elas e a pessoa fica curada. Então, Tobias usa o fel, que na verdade é a bile, né, do peixe, que tentou devorar na jornada para Ectébana. E o fel, ele é amargo, né, ele é muito, muito amargo. E quando o peixe atacou, o anjo insistiu: não deixe escapar esse peixe. E depois de vencer o peixe, ele retira, né, o coração, o fel, que espantariam o demônio e que curariam a cegueira do pai. O fel é essa parte amarga, a bile do peixe. E nós também somos assaltados sempre por inimigos na nossa jornada, como esse peixe que tentou devorar a Tobias. Nós temos muitas vezes duros combates, assim, não é verdade que a gente vai e é só contra nós mesmos que a gente combate. Às vezes a gente combate também contra realmente o espírito do mal mesmo. E a gente não pode deixar essas oportunidades escaparem, como diz o arcanjo Rafael. Não deixe esse peixe escapar, não deixe essa oportunidade escapar. Porque assim, temos que aproveitar essas oportunidades para vencer o inimigo e retirar o seu coração, retirar a sua amargura e o fel. E eles são úteis se a gente vence. Com os inimigos que nós vencemos e as batalhas que a gente trava, talvez a gente possa um dia afastar também demônios de outras pessoas, como Tobias afastou o demônio de Sara. E talvez possamos, com a amargura que veio das investidas do inimigo contra nós, curar também as cegueiras de pessoas com quem nos encontramos ou que podem pedir conselho a nós. Talvez o Senhor permita que a gente passe justamente por certos combates e provações, para que nós possamos depois também ajudar pessoas que passam por combates e provações talvez parecidos com os nossos. Então, não esqueçamos que conosco tem um anjo da guarda, e ele que nos aconselha, nos auxilia no combate, como ajudou Tobias, e permite que a gente tire aquilo que é mais amargo daquele combate, o coração, né, e transforme isso em cura, em remédio, em exorcismo para outras pessoas que talvez Deus coloque no nosso caminho. Tobias, depois, no capítulo 8, ele se casa com Sara. E aí ele obedece, né? O que ele faz, né? Ele chega lá e o pai, é até engraçado aqui, que é escrito que o pai já, na noite de núpcias, ele fala assim: tá bom, né? Casa e tal. Mas aí ele já, enquanto o Tobias vai lá pro quarto, o pai, o sogro dele, no caso, já tá cavando a cova dele ali fora, esperando que ele vai morrer, porque ele não quer nem que a vizinhança veja que morreu. Assim, se ele morrer, ele já pega a noite mesmo, já enterra ali sem ninguém ver, né? Então, é até meio cômico isso, né? E aí, ele vai lá e faz isso, né? Então, ele se casa e aí ele obedece. Ele queima o coração e o fígado do peixe lá no quarto, né? E depois, antes de qualquer coisa, antes de tudo, eles vão lá, ajoelham juntos e oram ao Senhor. E pedem que o amor dele seja puro. Que não seja apenas como concupiscência, como algo assim, para satisfazer um desejo egoísta da carne, que o casamento existe esse risco de se viver esse egoísmo a dois, né, mesmo casados. E ele relembra Adão e Eva e se torna uma oração modelo para todos os casais, né? Todos os casais deveriam orar juntos todos os dias. E melhor ainda, né? Orar também antes de dormir.
como Tobias e Sara. Então, deixa eu achar aqui a oração deles, que é bonita, em que ele fala assim: quando terminaram de comer e beber, quiseram dormir. Levaram, pois, o jovem e acompanharam até o quarto. Então está no capítulo 8. Tobias entrou, lembrou-se das palavras do Rafael, retirou da bolsa o coração e o fígado do peixe e colocou sobre as brasas do incenso. O odor do peixe manteve à distância o demônio, que fugiu para as regiões remotas do Egito. Rafael foi até lá e prendeu-o e logo voltou. Os outros tinham saído e fechado a porta do quarto. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: Levanta-te, minha irmã, oremos e supliquemos a nosso Senhor para que nos conceda misericórdia e saúde. Ela levantou-se e começaram a orar, suplicar o Senhor para que fosse concedida saúde. Esta foi a sua oração: Tu és bendito, Deus de nossos pais, e é bendito o teu nome pelos séculos dos séculos. Bendigam-te os céus e toda a criação, todos os séculos. Tu fizeste Adão e lhe deste como auxiliar e amparo Eva, e de ambos surgiu a descendência humana. Foste tu que disseste que não era bom o homem ficar só. Façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Agora, não é por luxúria que me caso com esta minha irmã, mas com reta intenção. Irmã, no caso, é do mesmo povo, né? Não irmã de sangue. Ordena que tenhas misericórdia de mim e dela, e possamos chegar os dois a uma ditosa velhice. E disseram ambos, Amém, Amém. E dormiram a noite inteira. Então, é bonito de ver, né? O casal, quer dizer, o primeiro ato deles juntos como casal, eles vão rezar. E todo casal deveria fazer isso, né? E aí tem um final feliz já, né? Já tá o começo do final aqui do livro. Então, tem um casamento feliz, e aí deu tudo certo, ele pega lá o dinheiro que estava lá depositado, e ele resolve voltar para casa do pai para curar o pai. E aí, quando chega lá, o arcanjo Rafael fala, olha, passa o fel no olho do teu pai e sopra, né? O sopro do espírito, claro. E aí as escamas vão sair, e aí ele vai enxergar. Então, o bonito de ver nisso é que quando o Tobias devolve a visão para o pai dele, ele não devolve só a visão física, mas ele devolve também a visão espiritual. Porque o Tobit, a primeira coisa que ele vê é o seu filho, mas logo ele louva a Deus, a quem ele não vê. Então, com aquele que nós ajudamos também com fé dos nossos combates, nós também devemos ajudar a devolver-lhes a visão do ânimo, da alegria, da esperança da vida e, acima de tudo, a visão de Deus. Nós somos cristãos e, ao curarmos a cegueira das pessoas, o que nós queremos que elas vejam e louvem é o próprio Senhor, como o próprio arcanjo Rafael vai dizer. Depois, louvem a Deus, né? Louvar a Deus pelos benefícios que Ele nos dá, reconhecer que foi Ele que nos deu esses benefícios, né? Aquela oração, eu sei que foi o Senhor que me deu esse benefício, e se o Senhor me socorreu naquele momento, eu sei que Ele me socorrerá sempre, porque Ele se lembra daqueles que recorrem